Olá, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui junto com vocês. É um prazer estar aqui pelo YouTube falando da palavra de Deus com os irmãos. Eu já convido desde já, deixe seu curtir, curta aí, vai nos ajudar. Se inscreva no nosso canal, vai nos abençoar, vai nos ajudar a levar a palavra mais além. Lembrando que nós não viemos aqui nos promover, não viemos aqui ter lucro algum para nós, mas sim falar da palavra do Senhor junto com vocês nesses últimos dias. Estamos aí então hoje com um assunto bem polêmico, um assunto que é teológico um tanto quanto complicado, que é o seguinte: eu posso pagar pelos erros ou os pecados dos meus pais? Como assim? Eu posso sofrer alguma consequência pelos erros que os meus pais cometeram antigamente? Então essa é a nossa pergunta de hoje, esse é o nosso assunto. Pois é, muitas pessoas acham, né, que algumas coisas erradas que acontecem na sua vida, de repente foram por pecados dos pais, dos antepassados. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? É claro que a gente entende o seguinte: geneticamente, é claro que o filho pode pagar pelo erro do pai ou da mãe, por exemplo, falando assim de uma doença, né? Que, por exemplo, a mãe usou droga a gravidez inteira, o filho vai nascer com algum problema. Então, está pagando geneticamente pelos pecados da mãe no sentido de saúde, mas não que ele tenha pecado. Então, assim, os filhos podem pagar pelos pecados dos pais. Por exemplo, o pai matou alguém, foi um pecado. O filho vai ter consequências por causa disso? Diante de Deus, eu estou falando. Pode ter consequências diante dos seres humanos, diante das pessoas, porque vão começar a criticar, a de repente ficar com preconceito, né, daquela pessoa por causa do que o pai fez. Mas diante de Deus, a pessoa vai pagar pelo erro do pai? Olha só, o que a Bíblia nos informa é o seguinte: Deuteronômio 24:16 diz o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. E também quero ler o que está em Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o que nós podemos entender é o seguinte: eu não vou responder pelos pecados dos meus pais diante de Deus, porque cada pessoa ao nascer, Deus concede o livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha. Se ele seguir os pecados do pai, se ele seguir os pecados da mãe, de repente for fazer as mesmas coisas, ter os mesmos atos, aí é claro, daí ele pecou também, aí ele também vai ser responsável. Mas porque ele pecou, não pelo que o pai e a mãe fizeram. Por quê? Porque cada um escolhe aquilo que quer. Deus dá essa liberdade para nós, escolher entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Então, como a Bíblia nos diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o meu pai, minha mãe, o teu pai, tua mãe, podem ter feito coisas erradas, que com certeza fizeram, porque todos nós somos pecadores, mas eu não vou responder por eles, e nem os meus descendentes, o Felipe não vai responder por mim diante de Deus. Sou eu que vou responder. Então, cada pessoa vai responder por si mesma diante de Deus. Então, aquele que pecar, né, esse morrerá, a palavra de Deus diz. Mas morrerá no sentido de, se não se arrepender, é claro. Se a pessoa pode ter feito um monte de coisa errada, mas se arrependeu, Deus perdoa em nome de Jesus. E aí, então, nem a própria pessoa responderá por esse pecado, porque o seu pecado será apagado pelo sangue de Jesus.
Mas o que nós podemos entender então é isso, cada um é responsável por seus próprios atos. E então não culpe os teus antepassados, né, por alguma coisa errada que aconteceu na tua vida. Mas procure passar agora para os teus descendentes coisas boas, bom exemplo. Procure passar agora para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, bons exemplos, testemunho da palavra do Senhor, para que eles lá na frente possam olhar para os teus atos e dizer, realmente, minha mãe, minha avó, minha bisavó, meu bisavô, fizeram coisas boas. Então, que não se sintam envergonhados, mas diante de Deus, cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Tá aí, gente. Mais uma resposta, mais um assunto para nos edificar. Eu convido você, mais uma vez, aí a conhecer o nosso canal. Convido você a nos ajudar a levar essa palavra mais longe. Cada curtir, cada joinha, compartilhamento que vocês dão aí, faz com que essa palavra chegue mais longe. Clica aqui, se você ainda não é inscrito, ó, você vai estar nos abençoando e abençoando outras pessoas também. Agradeço pela sua audiência. Fique na paz.